Sobre a procissão de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Próspero. Jacob Coquidian Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Biagioni, presentes, presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá no exercício de 2016. Fica à disposição dos senhores vereadores a seguinte ata. 10ª sessão ordinária de 11/4/2016. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da seguinte ata. 10ª sessão ordinária de 11/4/2016. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Está em votação a dispensa da leitura da ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Está em votação a ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. As indicações 630 a 676 serão encaminhadas ao Poder Executivo. Temos na casa 3 projetos de lei de autoria do Poder Executivo que serão encaminhados às comissões e posteriormente à ordem do dia da presente sessão por apresentar requerimento de urgência. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamar o vereador para que faça a leitura da matéria à tribuna. Requerimento número 66 e 67 de 2016. Autoria, vereador Renato Carvalho Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Requerimento 66. Requer a mesa consultando-se no nobre plenário seja oficiada a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, bem como a Delegacia Regional de Ensino, solicitando a reforma e manutenção da Escola de Agenor de Campos, localizada em nossa cidade, uma vez que a mesma está em condições precárias de conservação. Justificativa. Fui procurado por alguns pais e alunos reclamando da situação que se encontra a referida escola. Na última quinta-feira, dia 7, em visita ao local, pude constatar as condições. Há diversos problemas, como vazamentos, paredes rachadas, pisos quebrados e emburacados, entre outros. Além disso, nos foi informado que, desde sua fundação, nunca sofreu uma reforma de grande estrutura. Nesse sentido, o presente requerimento tem por finalidade conseguir os recursos financeiros para custear a reforma da referida escola e dar mais respaldo à nossa população. Sala Leopoldo Gracioso, vereador Renato Donato. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permanece como se encontra. Está aprovado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 067. Requer a mesa constando-se o nobre plenário, seja oficiado o senhor prefeito, solicitando informações que seguem. Primeiro, requer cópia da relação dos veículos locados pela Prefeitura, bem como qual o valor que se encontram, em qual setor se encontram tais veículos, e também a utilização dos mesmos. E 2, requer ainda o nome da empresa que presta o serviço, bem como o valor global e o prazo de vigência dos veículos alugados. Justificativa. Recebemos as informações que teria veículos locados pela Prefeitura circulando fora do horário do expediente e sendo utilizados para fins que fogem à sua finalidade. Além disso, um dos veículos utilizados na Guarda Municipal, conforme verificação junto ao DETRAN, a propriedade do mesmo está no nome não de uma locadora, mas sim no nome de uma construtora. Portanto, diante do exposto, solicito as informações supracitadas para que possamos transmitir mais transparência dos atos da administração pública e zelar pelo erário da nossa cidade. Sala Leopoldo Gracioso, vereador Renato Donato. O requerimento está em discussão. Com a palavra toda a propositura. Senhor presidente,
Na verdade, esse requerimento era para ter sido debatido na última sessão, mas como nós tivemos vários assuntos, os requerimentos da sessão passada, que eram esse de reforma e manutenção da Escola de Agenor de Campos, bem como esse que solicita essas informações sobre o contrato de locação de veículos da nossa cidade, passou-se para essa sessão. O que acontece? Na quinta-feira retrasada, nós tivemos, no dia 7, nós tivemos promotores de justiça visitando a nossa cidade, mais precisamente, o grupo de investigações do Ministério Público, Grupo de Investigação e Combate ao Crime Organizado, visitando a nossa cidade, especialmente para a verificação do contrato de locação de veículos, sobre a quantidade de veículos locados e a utilização dos mesmos. Além disso, um caso muito específico, um veículo Gol branco, que estava sendo utilizado pela Guarda Municipal. Nós fomos verificar a placa do veículo e o mesmo consta como propriedade não uma locadora de veículos, para nossa surpresa, mas sim uma construtora. E como o Ministério Público, através do GAECO, que combate o crime organizado, veio à nossa cidade para verificar esses contratos, vou citar alguns deles. O primeiro, celebrado em 18 de janeiro de 2014, no valor de R$ 937.100, com a empresa Tasco Locadora de Bens. Depois ele foi renovado ao valor de R$ 1.126.400. E novamente prorrogado, agora, por mais 10 meses, em 27 de julho de 2015, por mais R$ 1.126.400. Senhores vereadores, recentemente nós estamos acompanhando nossa nação lutando contra a corrupção. Essas informações sobre veículos e esses veículos são importantes para que a gente possa atuar. E é por isso que solicito que seja aprovado nesta casa, uma vez que o Ministério Público já está investigando, e eu acho que a nossa função também é essa, é claro, no Parlamento. Muito obrigado. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, família de Mongaguá presente, também aqueles que nos acompanham através da internet na TV Mongaguá. Um assunto realmente polêmico, que chegou na cidade de Mongaguá nos últimos dias, que eu farei questão de falar com mais afinco, mais propriedade durante o meu tempo, porque nesses 2 minutos seria impossível falar de tamanha má fé que estão utilizando desse argumento. Mas em relação à propositura do vereador, eu vou me ater no fato onde ele diz que existe um veículo na Guarda Municipal que não é de propriedade da locadora, né, e sim de uma construtora. Realmente, a locadora ela tem obrigatoriedade de ter veículos da sua propriedade, né, que é uma prestadora de serviço da Prefeitura. E aqui eu tenho em mãos uma notificação extrajudicial pela presente conformidade ao contrato número tal, firmado com essa Prefeitura e vossa empresa, considerando a cláusula 8ª das obrigações de responsabilidade, fica notificada a vossa empresa para que seja cumprida a cláusula citada imediatamente. O veículo Gol da placa EYM6275, que chegou na data de 24/3, em nome de terceiros, assim descumprindo a cláusula citada. Isso a Prefeitura que notificou no dia 28, porque dia 24 foi um feriado prolongado, e no dia 28 fez a notificação para a empresa cumprir o contrato que tem firmado com a Prefeitura. Eu sou favorável à vossa propositura, porque realmente não existe absolutamente nada a ser escondido neste assunto, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Giaconeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores,
Eu sou favorável ao seu requerimento, vereador, e eu acho que seria, acho que é uma das primeiras vezes que essa casa aprova cópia de processo para poder ser investigado pelos vereadores. Que o vereador me antecedeu, disse que no tempo dele ele vai falar com mais propriedade, mais tempo, e chamou de como se fosse uma farsa. Eu não lembro agora o termo que o vereador usou. Na verdade, eu sou o autor da denúncia no GAECO. Eu recebi no envelope pardo, inclusive mandei um envelope, escrito sem remetente. Eu levei ao GAECO. Tudo aquilo que chegar em minhas mãos, eu vou levar à esfera judicial. Qualquer denúncia, seja do Legislativo, seja do Executivo, seja do próprio Judiciário, como também já levei ao GAECO. Não fiz requerimento nesta casa porque fatalmente seria rejeitado. Agora, má fé ou não, eu recebi os documentos e passei para o GAECO para que eles verificassem. Primeiro, a veracidade dos documentos. Segundo, se a denúncia procede, se a empresa tem dentro da sua grade de veículos suficiente para abastecer para dar conta do contrato de Mongaguá. E se realmente os veículos existem. Se é aquilo que está na denúncia, se aquilo for verdade, eu nunca vi tanto veículo em Mongaguá, em setor nenhum. Mas não cabe nós, aliás, caberia nós, vereadores, apurarmos. Mas agora está na mão da Justiça, do órgão competente, aliás, acho que do órgão mais competente, para ver isso. Então, se eu rezo e queira a Deus que esteja tudo certo, apesar de que onde há fumaça, há fogo. Vereador. Parabéns, vereador, pela propositura. O requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Agradeço, senhor presidente, agradeço a votação e agradeço a aprovação. Como eu disse, é esse veículo mesmo. Coincidentemente, após o protocolo na casa, aqui na Câmara, funciona o seguinte: com exceção das semanas como essa, que é a semana que tem feriado, os nossos protocolos eles têm que ser realizados na quinta-feira, para que os assuntos que foram pautados na quinta-feira sejam discutidos na segunda. Então, o que acontece? Na quarta-feira da semana que antecedeu eu receber esses documentos, eu recebi esses documentos sobre essa suspeita. Qual? A do veículo sendo utilizado com placa e com propriedade de uma construtora. E eu iria questionar, da mesma forma que fiz. Pode ser apenas um erro formal, como disse o vereador Guilherme. Normal. Conserta aquilo que está errado, se é apenas um erro formal, e depois não temos mais problema. Mas o que aconteceu? Naquele mesmo dia, na quinta-feira, nós recebemos a visita do grupo de promotores de justiça que se deslocaram de Santos até Mongaguá para verificar as suspeitas de locação de veículos na nossa cidade. Locação essa de veículos que muito criticada na gestão anterior. E hoje nós vemos que a mesma utilização, a mesma forma de utilizar de veículos locados. Portanto, agradeço mais uma vez. Eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, que nós temos a visita de estudantes da Escola Araci da Silva Freitas. Muito obrigado pela Denise e pela Vitória. Muito obrigado por me escolherem. Elas fizeram, na semana passada, uma entrevista aqui na Câmara para saber como que funciona o trabalho da Câmara Municipal. E nós fizemos, trouxe elas para conhecer não só o plenário, mas também as dependências internas da Câmara. E isso, Denise, isso, Vitória, faz parte de um projeto de lei nosso. Nós temos um projeto de lei que não passou nessa casa, que trata justamente de trazer a rede municipal de ensino, no caso de vocês estadual, para conhecer o funcionamento do parlamento, para que as pessoas possam entender cada vez mais de política e saber cada vez mais quem são as pessoas que governam a nossa cidade. Senhor presidente, gostaria também de deixar registrado as nossas indicações. As indicações do bairro de Agenor de Campos,
das ruas que precisam de manutenção e iluminação, do bairro do Jussara e também a construção de uma área de lazer e recreação no conjunto habitacional CDHU. Espero que as indicações sejam aceitas. Informo desde já aos meus homenageados que estão presentes hoje na Câmara, muito obrigado por vocês estarem presentes, mas como se trata de uma moção protocolada na semana posterior, eu devo aguardar a sessão de trabalhos da Câmara, dos demais vereadores, para que eu possa retornar ao plenário. Peço que aguardem, eu acho que falta mais alguém a chegar, e desde já, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu gostaria, primeiramente, chegou aqui em minhas mãos, essa Câmara prestar uma homenagem e pedir um minuto de silêncio em memória do senhor Romildo Domingues, o Romildo do quiosque ali da Pedreira, que faleceu. Descanse em paz. Com a palavra o vereador Guilherme Dávila Próxida para a leitura de suas indicações. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Temos algumas indicações para a administração pública, para manutenções, investimentos, reformas. A indicações 646 indica a mesa constitucional plenária seja oficiado ao senhor prefeito a reforma da instituição de acolhimento infantil. Então, o nosso lar infantil, sabemos a importância do constante investimento naquele lugar, uma vez que crianças, né, que são colocadas em risco, sempre estarão presentes naquele local, né? Sempre há uma renovação quando faz o desacolhimento, acolhe novas crianças e existe naturalmente uma degradação do local. Então, para proporcionar para essas crianças mais tranquilidade, que a gente se pede que seja feito esses investimentos. Indicando também a reforma da esporte da MF Hortência Quintino Faria Botelho. A importância de proporcionar para jovens e crianças um ambiente adequado para seu desenvolvimento físico e psicológico, educando essa atividade vivenciada no esporte. Então, sabemos também que há uma necessidade do local ser reparado, fazemos essa indicação. Indicamos também a instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosferas na plataforma de pesca. Foi feito um estudo no local e verificado também, teve o acontecimento último, né, da quantidade de descargas elétricas na região, que um dispositivo nesse local, um sistema nesse local, pode trazer mais segurança aos moradores do bairro de Agenor de Campos. Senhor presidente, tem mais algumas indicações também, que, não querendo perder muito do meu tempo, peço que seja encaminhado à administração municipal. Eu vou me ater, então, naquilo que foi dito anteriormente por mim, em relação à denúncia, né, que foi feita, como vocês mesmos ficaram sabendo alguns segundos atrás, e na semana passada também, pelo vereador Jacó Neto.
Na semana passada, quando o vereador disparou, né, todos os ataques, falando sobre a denúncia, nós não tivemos a oportunidade, né, queríamos ter falado naquele momento, só que não tinha mais tempo na sessão da Câmara. Então, o que eu tenho em mãos, e gostaria de ler alguns trechos e passar a informação para a população, é um documento da Prefeitura para o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Caio Adriano Léporo Santos, do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, que esteve na cidade de Mongaguá, em virtude dessa denúncia, né, que o vereador disse que chegou em mãos através de um papel pardo. Enfim, que fica muito claro, após a apuração de todas essas questões, da má-fé. As acusações deduzidas pelo denunciante são desprovidas de qualquer fundamento. Tem por escopo apenas tumultuar a administração municipal com vista à promoção de sua pré-candidatura ao cargo nas eleições municipais. O processo de licitação em questão foi instaurado e se desenvolveu em total consonância com as normas que regem a matéria, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e publicidade, além do que redundou na seleção de proposta mais vantajosa para a administração municipal. A Prefeitura de Mongaguá efetivamente mantém locado 45 veículos em sua frota, tal como contrato de termo aditivo ao contrato número 92/2014. Aliás, durante toda a vigência do negócio jurídico em análise, este é o maior número de veículos locados pelo município. No exercício de 2013, houve alocação de 36 veículos, isso tudo mensal. Posteriormente, em atenção aos pedidos formulados pelo Departamento Municipal de Educação, foram locados mais 5 veículos, passando o seu total de 41. E, por fim, para o atendimento das necessidades do Departamento de Saúde e Educação, a partir de agosto de 2015, foram acrescidos mais 4 veículos, chegando-se ao total de 45, que é o atual. Note-se que a equipe de apoio responsável pela elaboração do laudo incorreu em erro grosseiro ao afirmar que a Prefeitura alocou 225 veículos no período de julho a agosto de 2005. A alocação total de 45 veículos, multiplicado pelos meses de locação, que são 5 meses, no exercício de 2015, de agosto a dezembro, multiplicado pelo valor mensal unitário da locação de cada veículo, chega-se ao número de 225 veículos e aos valores necessários ao pagamento total da despesa no período de agosto a julho. A Prefeitura vem obedecendo estritamente ao contrato e à legislação que disciplina a liquidação da despesa. Consoante se infere pelas notas fiscais, todo mês a nota fiscal do pagamento mensal desses 45 veículos, somente após ser atestado pelo diretor de compras e pelo diretor do departamento destinatário do veículo locado. O recebimento e a utilização do mesmo é realizado o pagamento dos valores decorrentes da despesa com aluguel dos 45 veículos. O autor da representação, o vereador Jacó Cogdian Neto, noticiou a prática de crime que sabia não existir, dando causa à instauração do presente procedimento investigativo criminal em prejuízo à administração da Justiça. Com efeito, ele exerceu o cargo de tesoureiro-chefe da Prefeitura de Mongaguá por 4 anos, no período compreendido de 1997 a 2000, época que seu genitor ocupou o cargo de prefeito de Mongaguá. Além do que, possui formação técnica específica na matéria, pois é bacharel em administração de empresa ou ciências contábeis, logo sabe distinguir com facilidade a diferença entre nota de empenho e ordem de pagamento. Ao formular a representação, tinha total conhecimento que as notas de empenho apresentadas referiam-se à reserva de dotação orçamentária para fazer frente à despesa global do contrato no exercício de 2015 e não a despesa mensal da Prefeitura com locação de veículos. Fica evidente dessa forma que a verdadeira intenção dele
era utilizar os órgãos de sistema de justiça mediante a instalação de investigação criminosa acerca de fato criminoso que sabia ser inexistente, com o único intuito de tumultuar a atual administração municipal e promover-se politicamente, com vistas a alavancar sua pré-candidatura a prefeito do município de Mongaguá. Agindo de forma acima descrito, o autor da notícia criminis, vereador Jacó Coquidiano Neto, cometeu em tese o delito descrito no artigo 399 do Código Penal. Por essa razão, protesta-se pela instauração de inquérito policial para a apuração da conduta do autor da representação. Então, o que fica muito claro, e é uma questão elementar, e o vereador tem, sim, o conhecimento técnico disso, é que ele acusou um valor global de 5 meses como se isso estivesse sendo gasto mensal. Claro que não existe isso. Aqueles 225 não existe no município. Existe, sim, os 45 veículos que são locados mensalmente e, assim como descrito no documento, cada mês é realizado nota fiscal, pagamento também na questão de abastecimento no posto de gasolina, sempre em cima desses valores, e o valor é totalmente adequado a esses 5 meses. Após toda essa comprovação, todos os atos da prefeitura, a prefeitura processará criminalmente o denunciante pela má-fé e denunciação caluniosa. Fica muito claro quais são as intenções desse tipo de oposição em Mongaguá. Então a gente pede para que a população fique atenta, né, a esse tipo de politicagem barata, né, rasteira, que alguns políticos, né, usam dessa má-fé para se propagar aí politicamente, querer se crescer em cima de atos que não existem. Sabe que essa é a única maneira, né, de querer entrar no jogo político, é tentar denegrir a imagem de uma administração que tirou a cidade do buraco, pagando aí mais, somando as dívidas e parcelamentos de empréstimo aí mais de 20 milhões de reais. Tentar igualar a administração séria, que mesmo em crise nacional, nesse momento delicado que o Brasil passa, quebrando a maioria dos municípios do estado, aqui na nossa região, como nós temos o conhecimento, prefeituras que não conseguem nem pagar os salários dos seus funcionários, tenta baixar o nível numa pré-campanha, querendo levar uma administração séria a igualar a uma administração criminosa, tanto da administração anterior, do ex-prefeito, que teve aí suas contas rejeitadas, tanto as administrações do outro prefeito Jacó, que enfim era o pai dele, com contas rejeitadas também e vários crimes fiscais comprovados. Então o que a gente pede para a população é ficar esperta, vamos esperar que com certeza não vai ter absolutamente problema nenhum comprovado nesse fato dessa denunciação caluniosa. Isso não existe, isso vai ser comprovado com o tempo, e isso serve ainda mais para cada um de nós podermos escolher e julgar quem são os políticos que trabalham sério e quem fazem politicagem barata na nossa cidade. Boa noite. Requerimento número 69 de 2016, autoria, vereador Jacob Coquidiano Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, requerimento 69/2016, requer a mesa constitucional plenária seja oficiado ao senhor prefeito solicitando informações sobre a fiscalização e utilização de equipamentos individuais de segurança pelos servidores municipais que realizam serviços braçais, especialmente a coleta de lixo e garis, que trabalham diretamente sob a luz solar. Justificativa. De acordo com as normas de segurança e medicina do trabalho, é obrigatória a utilização de equipamentos individuais de segurança como luvas, máscaras, vestimentas apropriadas, capacetes, protetor solar, portadores braçais que realizam serviço de coleta de lixo, limpeza de rua, roçada de mato, limpeza de vasos que ofereçam risco à integridade física desses servidores. Ocorre que temos recebido inúmeras reclamações no sentido de que as condições de trabalho desses servidores em nossa cidade é totalmente irregular, sendo que a maioria exerce as atividades de chinelo, sem as vestimentas adequadas de proteção e identificação, sem luvas ou qualquer outro tipo de equipamento que venham prevenir acidentes ou danos de saúde. A situação dos coletores de lixo é extremamente grave, pois além de correrem o risco de caírem dos caminhões ou serem atropelados,
sem a utilização de capacetes, sem luvas, lidando com as mãos diretamente no lixo e as garis que trabalham diretamente sob o sol, que pode acarretar sérios problemas de saúde, como o câncer de pele. Sabemos também que os mesmos, quando recebem esses equipamentos, para sua proteção, acabam não utilizando, colocando em risco suas próprias vidas. Desta forma, solicitando informações sobre o cumprimento da legislação fiscal, que exige a entrega de utilização dos equipamentos individuais de segurança nesses casos, pedimos informação no qual sistema de fiscalização aplicado. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 14 de abril de 2016, Jacó Coutinho Neto, vereador. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra toda a propositura. Esse requerimento eu já entrei há alguns anos. Nós chamamos a atenção pelos equipamentos de segurança, porque nós acompanhamos, inclusive, as licitações, sabemos que até em muitos casos a prefeitura compra o equipamento de segurança. Só que pouco você vê sendo utilizado em Mongaguá. Talvez, até pelo trabalhador, receber o equipamento de segurança e não usar, e não ter nenhum fiscal para poder fazer com que ele use a própria proteção dada pela prefeitura. Em alguns casos também não são servidos pela prefeitura. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que nós estamos pedindo há muito tempo nessa casa é a compra de protetor solar, principalmente para os funcionários que trabalham na rua, as garis, o pessoal da coleta de lixo diária, eles ficam expostos ao sol. E protetor solar não é luxo, é um equipamento de segurança que protege contra câncer de pele e outras doenças. Então, por isso, senhor presidente, que eu gostaria que fosse aprovado esse requerimento. O requerimento está em discussão. Com a palavra, tempo, por favor. vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, eu serei favorável à propositura do vereador e apenas para constar, realmente é comprado e entregue o IPI, né, de acordo com a função, né, existem os equipamentos de segurança, botas, luvas, avental, protetor auricular, óculos, caneleira e sim protetor solar. Eu mais pedi a palavra em relação à afirmação que o vereador disse que não fornece protetor solar, mas sim, e inclusive todos os funcionários que recebem assim assinam o documento, né, comprovando que teria que fazer a utilização do mesmo. Sabemos que, infelizmente, na prática, nem todos os funcionários acabam utilizando esses equipamentos de segurança que são importantes. Mas, de qualquer forma, somos favoráveis ao requerimento do vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Agradeço ao plenário, senhoras e senhores. Eu gostaria de falar alguns acontecimentos. Primeiro, comentar sobre o discurso do vereador que me antecedeu, o vereador Guilherme. Dizer que a situação do vereador, eu até entendo, porque é a situação mais complicada que tem nessa casa. Porque além de vereador é filho. E é obrigação do filho defender o pai. Agora, algumas palavras que o vereador mencionou, eu gostaria de contestar, por exemplo. O prefeito quer me processar, vai ter que pegar fila e senha. Não é assim, processa. Pegar fila e senha. Quanto a responder processo, agora, a minha denúncia foi desprovida de fundamento. A minha cassação foi provida de fundamento, vereador? Tanto não foi provida de fundamento, não sou eu que estou falando não, vereador. São as mais de 10 páginas que o juiz fez a sentença. Então, eu acho que essa palavra desprovida de fundamento, o vereador conhece muito bem. Aliás, vários vereadores aqui conhecem muito bem essa palavra. Quanto à notícia crime, vereador, até papel de pão mal escrito, eu levo à justiça. Cabe à justiça verificar a veracidade, não a mim. Eu não sou promotor, eu não sou investigador, eu não sou Sherlock Holmes, eu sou vereador. Agora, se eu levei à justiça ao GAECO a denúncia em outubro do ano passado, para eles tomarem a atitude que tomaram, é por gato na tuba. Porque eles demoraram mais de 6 meses fazendo investigação para chegar ao ponto de fazer o que fizeram.
Senão eles teriam arquivado a denúncia. Como algumas minhas foram arquivadas, senhor vereador. Agora o prefeito quer me processar, ele pode me processar. Processo maior ele vai tomar meu essa semana que está sendo protocolada. Vai ser processado por denunciação caluniosa. Vai ser processado por corrupção de menores. E por formação de quadrilha e por crime eleitoral, pelo que ele fez de mandar um menor de idade, filho de um funcionário de comissão, postar inverdades e calúnias no Facebook e o próprio prefeito compartilhar. Ele não tem moral nenhuma para falar nessa cidade que alguém comete crime, porque ele cometeu a semana passada. Compartilhou de um menor para o Facebook particular e vai ser processado. Quanto a Vossa Excelência falar, agradeço a Vossa Excelência e ao seu pai por falar do meu currículo. Graças a Deus eu tive a honra e tive o privilégio de ser um dos cidadãos brasileiros a ter uma formação acadêmica. Muitos não conseguem. Tive pós-graduação também. O senhor é um pouco mal informado, vereador. Eu não fui tesoureiro-chefe da Tesouraria de Mongaguá no período de 96 a 2000. Eu fui diretor do controle das finanças, do diretor de departamento de controle das finanças. Eu não era nem tesoureiro e nem o diretor municipal de finanças, que chamava-se Tennyson Azevedo, que era o diretor municipal de finanças. Pede para levantarem as portarias. Claro que eu sei, vereador, que existe uma grande diferença daquilo que se empenha, reserva a dotação e se empenha, e aquilo que se gasta. Agora, vou dar um exemplo para o senhor, que essa prática de locação de veículos não é uma prática santa, não, porque vários tribunais de contas do Brasil estão condenando esta prática, de todos os estados. Agora, vereador, o senhor acabou de me dar um dado interessante. Ainda bom que eu peguei uma calculadora lá, estava adivinhando. O senhor falou que foram 45 veículos locados durante 2015. Mais ou menos 45, o senhor falou o número de 40. Para chegar no 45, talvez o número sugestivo. Por isso que vocês fazem sempre no 45. 45 veículos. A taxicolocadora de bens, ela ganhou da prefeitura o ano passado, em 2015, R$1.468.390. Dividido por 45 veículos, dá R$32.630 por veículo. Dava para comprar um veículo novo para a prefeitura. Isso, vereador, na minha linguagem, e acho que na linguagem da justiça também, chama-se malversação do dinheiro público. Que é o que seu pai tem que ser processado. Malversação do dinheiro público. Porque se você pode pagar uma prestação do seu veículo próprio, por que você aluga? Alguém tem que estar ganhando nisso. Então, outras coisas também, que a gente não vai ficar falando porque o tempo é precioso, e o tempo nosso custa caro. Custa 600 mil por mês, senhor vereador. Agora, politicagem barata, denegrir a administração. O senhor falou que eu quero denegrir a administração. Tenho que denegrir mais, vereador? As atitudes da administração própria denigre. Não tenho mais o que denegrir. Eu queria que o senhor falasse aqui nessa tribuna um setor que funciona. A educação? Não. Turismo? Não. Saúde? Não. Cultura? Não. Pavimentação? Não. Está funcionando, tem gente trabalhando, tem gente recebendo, mas tá fluindo. Então, acho que não tem o que denegrir a imagem da administração. Ela já está fazendo o serviço por si só. Eu acho que o senhor pode falar o que quiser, manda me processar. Eu levei à justiça a denúncia que eu recebi anônima. Eu poderia ter levado anônimo, não levei. Ela seria investigada do mesmo jeito. Bati um documento, bati um memorando ao GAECO, falei, apure os fatos. Não falei o que existia e o que não existia, o senhor pode pegar minha denúncia. Pedi para apurar os fatos.
Então manda o prefeito processar o GAECO. Que só falta ele ter o desplante de querer processar os promotores. Porque tem gente que se sente o representante, aliás, o representante não é Deus na terra. Então, eu gostaria que me processasse mesmo, que eu terei todo o prazer do mundo em responder. Porque eu respondo por todos os meus atos. Bom, deixando de lado que eu tenho mais 5 minutos, eu gostaria também de comentar uma indicação minha, senhor presidente, sobre uma academia ao ar livre que foi colocada há um ano, localizada no bairro do Itaguaí. Ela se encontra em petição de miséria, toda enferrujada, toda arrebentada, sem o mínimo de manutenção, custou caro. Tem inclusive eu não sei o que é isso aqui, acho que é uma gangorra que está em cima de um banco que fotografaram. E eu estou fazendo essa indicação para ver se a prefeitura faz uma reforma, porque essas academias não estão sendo usadas só pela terceira idade. Vários moradores do bairro estão usando. E ela está, inclusive, oferecendo risco, porque tem partes da aparelhagem aqui que está totalmente enferrujada. E que eu saiba, tétano, ele dá quando a pessoa se corta em algo enferrujado. Eu gostaria que tomasse atitude sobre isso. Dizer também que nós estamos atentos a algumas coisas que estão acontecendo em Mongaguá. Eu achei muito apropriado o vereador Renato entrar com o requerimento referente ao veículo que não estava em nome da empresa alocada. Mas, por exemplo, em Mongaguá é muito comum você ver que o ano de 2015 foi pago quase 9 milhões para a Terracom, para a coleta de lixo. Quando implantaram a coleta de lixo, que era 3, 4 milhões na gestão passada, eu e o vereador, que era oposição comigo, que hoje é vice-prefeito, aprontamos um berreiro nessa casa. Onde já se viu? Falamos, diabo. Contrato inicial era 3, depois virou 4, depois virou 5. Hoje é quase 10. E o engraçado é que mesmo com quase 9 milhões anuais para coleta de lixo, quase 1 milhão por mês, você vê ainda carro da prefeitura, caminhões da prefeitura, com o brasão da prefeitura, com funcionários da frente de trabalho da prefeitura coletando lixo. Todo mundo vê. Aí você pede explicação, nem adianta pedir explicação. Porque se eu fizer um requerimento pedindo a cópia do contrato de lixo, não vai ser dado. Aí o que resta para o vereador? Ir à justiça, que é o que eu mais faço. Então, eu encerro os meus 13 minutos e pouco, dizendo que eu aguardarei ansioso pela notificação do processo criminal que o senhor prefeito vai mover por eu levar a justiça para a justiça apurar algo duvidoso. Se isso acontecer, todas as pessoas que resolverem fazer isso serão processadas. O Brasil vai virar um caos. Mas eu aguardo ansioso a notificação e estarei com o meu advogado para responder à altura, como sempre fiz. Muito obrigado. Requerimento números... Desculpa, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Luiz Redó Garcia para a leitura de suas indicações. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, todos que nos acompanham também pela TV Mongaguá. Antes de mais nada, senhor presidente, no meu tempo, gostaria de indicar que levasse ao Executivo as indicações do bairro do Jardim Praia Grande, ao qual nós estivemos fazendo visitas, e gostaria que fosse levado ao Executivo para melhorias no bairro, principalmente na ordem de serviço público, de limpeza
e também de pavimentação das ruas. Senhor presidente, fiquei aqui estudando a pauta, verifiquei as indicações, com exceção de uma ou duas, todo o resto das indicações feitas pelos vereadores são de ordem de limpeza e pavimentação e serviços urbanos. Cadê aquele governo, senhor presidente, que falava de boca cheia que a rua eles cuidavam muito bem, que não tinha mato, que não tinha buraco, que tinha tudo pavimentado? Já passaram 3 anos e meio. Cadê a diretoria? Cadê o governo? Cadê o plano? Cadê os funcionários? Cadê a execução daquilo que se falava tão bem? Do poda de mato, de mata-mato, de pavimentação, de buraco nas ruas. Isso é o reflexo do próprio governo. Mas não vou entrar nesse assunto, senhor presidente, porque tem algo prioritário na nossa cidade hoje que a gente tem que declamar aqui. Nós estamos a prestes, que acabou de ser encerradas as inscrições do edital 01/2016, que é o concurso público de Mongaguá. Encerrou agora, obrigado, senhor presidente, encerrou agora dia 14, as inscrições para o concurso público. Vereadores, sabe o que a gente mais ouviu na cidade durante esse período? Rafael, eu presto ou não presto esse concurso? Porque eu não sei se é marmelada, não sei se o prefeito está fazendo igual ele fez em 2007, 2008, não sei se isso é para indicação dos seus, ou se é um concurso aberto para toda a população. Isso daí aconteceu, são fatos. Concurso público de 2007 era um balcão de negócios, era um balcão de emprego para quem interessava ao prefeito na época. Hoje nós temos esse edital, que na verdade, senhor presidente, nós temos taxas aí recolhidas, hora de 23, dependendo do cargo, R$23, hora de R$52. Senhor presidente, gostaria só de saber, imagine quantas inscrições foram feitas para este concurso. Sabe por quê? Porque nós estamos numa crise. O Brasil está em crise. Aliás, Mongaguá, se o Brasil está em crise, eu digo que Mongaguá está em crise dobrada. Pelo problema nacional e pelo problema municipal. Nós, vereadores, Carlão, Renato, Badu, Zé Pedro, Tubarão, Cláudio, certamente a gente recebe por dia, no gabinete ou na rua, de 3 a 5 currículos, de 3 a 5 pedidos de emprego por dia. Por dia. Estou mentindo? Isso é um reflexo do que achar que a cidade está boa, que tem trabalho, que está gerando emprego, que a economia está boa da cidade. Só que pelo contrário, nós estamos vendo lojas fechando as portas, comércios fechando portas, os comerciantes ambulantes, quiosqueiros, não conseguem pagar os seus impostos. Nós temos problemas de economia que reflete na outra ponta da população. Obrigado, senhor presidente, sempre bem atento, porque aqui nós temos que manter a ordem. E a ordem é um pedido do próprio município, dos próprios munícipes, na nossa geração de emprego, na nossa preocupação com o comércio, na nossa abertura da economia em Mongaguá. E aí se fala que tem dinheiro em caixa, se fala o orçamento superávit, e Mongaguá, como que está? Está falido, os comerciantes estão falidos, não conseguem pagar as contas no final do mês. E aí temos um concurso público que com certeza fica um ponto de interrogação até o final da prova, quando for feita a prova, para todos que fizeram as inscrições e vão prestar o concurso do edital 01/2016. Senhor presidente, acho que é louvável a gente discutir isso também em Câmara, porque nós temos, além de denúncias na Justiça, aliás, se for falar de denúncias, já estamos passando da 3ª denúncia da máfia que é o governo PSDB, este governo de Mongaguá. Já falamos aqui da questão dos médicos, dos remédios, dos plantões médicos, já falamos aqui da merenda, já entramos na 3ª máfia, que é a máfia dos carros alugados. Aliás, 45 carros, deveriam ter vergonha de falar que tem 45 carros alugados para um município de 13 quilômetros. Vergonha!
mas como o assunto é concurso e emprego, eu gostaria de ver os nossos vereadores debatendo a questão de emprego, geração de emprego na cidade. Aliás, o primeiro ato feito pelo prefeito, quando entrou em 2013, de cara foi fechar o Senai. De cara fechou o Senai, onde se dava curso de capacitação e gerava emprego para uma população de Mongaguá. Nós tivemos essa tristeza de um equipamento público conquistado ser fechado. Entretanto, você acha que vai melhorar? Só piora. Porque passados 3 anos e meio, o que nós vimos de grandes empresas abrindo na cidade de Mongaguá? Abriu muita MEI, microempreendedor. Sabe por quê? Porque se não conseguem vaga de emprego, não conseguem trabalhar em indústria, firma, em comércio, a pessoa se vira, porque a própria legislação federal dá esse suporte de abrir as MEIs. Isso que nós nem temos a regulamentação que eu já pedi aqui por 3 vezes, uma regulamentação da Lei Geral do Micro e Pequeno Empreendedor, feito também pelo Senai. E isso, sequer o prefeito ou a sua diretoria quis atender a diretoria do Senai em Mongaguá. Então tudo isso é que reflete nesse final de governo, final de mandato, final dessa catastrófica gestão, a falta de geração de empregos em Mongaguá e a falência da economia. Vocês vão ver, estão vendo lojas de 15, de 20 anos na cidade, com nome e renome, fechando a porta, alugando, passando ponto, porque não conseguem mais trabalhar com a economia que está Mongaguá. Comprovem, passando de Agenor ao centro. Comprovem. E isso reflete cada vez mais na falta de emprego. Emprego que volta à responsabilidade de um governo como o governo municipal. Senhor presidente, contudo, finalizando essa minha fala de hoje, que dói na pele daquele que não consegue arrumar um emprego, e dói na pele daqueles que hoje tem que se submeter, ganhar menos do que o salário mínimo na prefeitura, para tentar sobreviver, eu encerro que nós vamos estar bem atentos, fiscalizando a questão do edital 01/2016, concurso público de Mongaguá, a qual não só nós no Legislativo temos essa responsabilidade, como também já há um inquérito civil pela Justiça, e que vamos estar atentos, porque se houver qualquer marmelada, nós iremos denunciar, iremos fazer o nosso papel de fiscalizador, porque mais importante de qualquer coisa é a geração de emprego no município de Mongaguá. Muito obrigado, boa noite a todos, senhor presidente. Suas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Requerimento número 70 de 2006, moção de reconhecimento número 13 de 2016. Autoria, vereador Renato Carvalho Donato. Oi? Quem? Vou ler primeiro o requerimento, senhor presidente, porque os meus homenageados não estão no plenário. Não entendi? Vou ler primeiro o requerimento, porque os homenageados não estão no plenário. Requerimento 070 de 2016. Requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando informações que seguem. 1. O que motivou a reabertura das inscrições do concurso público, mesmo após a participação de 11 mil candidatos e, principalmente, após a divulgação dos inscritos? 2. Quantas vagas para o cargo de guarda municipal? Por que não são separados por gênero, masculino e feminino? E por que o edital não prevê os requisitos básicos de investidura no cargo previsto no Estatuto das Guardas Civis Municipais? 3.
Por que não há previsão de prova dissertativa para o cargo de procurador municipal? 4. Por que a municipalidade escolheu a modalidade de carta-convite para escolha da empresa que realizará o concurso? 5. Derradeiro. Requeiro cópia capa a capa do contrato realizado com a empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Limitada. Analisando o edital do concurso, justificativa, senhor presidente. Analisando o edital do concurso público, pude constatar diversas irregularidades. Dentre elas, podemos citar algumas. Por exemplo, a escolha da modalidade para a contratação da empresa que realizará o concurso. A insuficiência do número de vagas abertas na área da saúde. Inclusive, gostaria de cumprimentar a nossa diretora de saúde, que está no plenário hoje. A ausência de vagas para guardas municipais, de agentes de trânsito e vigia. A ausência de prova dissertativa para o cargo de procurador municipal. Segundo o edital, publicado no Diário Oficial de 22 de dezembro de 2015, consta que a modalidade escolhida para a contratação da empresa que realizará o certame foi a carta-convite, estando totalmente em dissonância com o artigo 22, inciso 3, da Lei de Licitações, que coloca como teto máximo o valor de R$80 mil, visto que o número de inscritos, multiplicado pelo valor das inscrições, sem contar as novas inscrições, somam R$377.359. Os atos da administração pública são de interesse do povo, feitos para o povo, sendo ele o maior interessado. Deve estar informado e para se resguardar de seus direitos e garantias previstas na Constituição Federal. Nesse sentido, visando esclarecer todos os questionamentos transmitidos e dar mais transparência dos atos públicos, é que questiono o presente. Sala Leopoldo Gracioso, vereador Renato Donato. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra toda a propositura. Senhor vereador, senhor presidente, nobres vereadores, a população que nos acompanha tanto aqui quanto pela TV Câmara, certamente eu sou um dos vereadores que mais defende a realização de concurso público. Primeiro, porque eu sou um concurseiro de carteirinha. Senhor presidente, por favor, senhor presidente. Para meu tempo, por favor. Vaguinho tá contigo? Não? Senhor presidente, eu gostaria de pedir desculpas à população presente pelo ocorrido. Espero que não venha roubar a nossa concentração e que não venha atrapalhar os nossos trabalhos. Como eu disse, eu sou um concurseiro. Concurseiro é todo aquele que abre concurso e ele faz inscrição. Porque o William Douglas, ele escreve nos seus livros, Como Passar em Concurso Público, que se não se presta concurso, não se presta prova para passar no concurso público. Se prova de segurança, para a Fundação Casa, para analista do Tribunal Regional Eleitoral, para o PROCON, para a Polícia Federal, diversos concursos. Levei aprovação em alguns, mas na sua grande maioria a gente reprova. Mas o que mais se espera daquela pessoa que se inscreve no concurso público é que o concurso público seja sério, que não haja cartas marcadas. E o que acontece? A nossa cidade
carente de servidores públicos concursadas, em várias áreas, seja na saúde, na guarda municipal, na educação, em todas as áreas, abriu um concurso público, agravando não só a situação de, desde 2011, nós não temos um concurso público na cidade, em alguns cargos desde 2007, várias pessoas se inscreveram, aumentando ainda mais o número de inscrição, a situação econômica do nosso país e da nossa cidade. Várias pessoas, na esperança de prestar um concurso público sério, se inscreveram. E eu fui perguntado, fui questionado, e a todas as pessoas que me questionavam, eu dizia, presta o concurso público, porque eu sou defensor de concurso público, eu sou um defensor de que o município deve ter mais servidores concursados do que comissionados. O que acontece? Foi contratada uma empresa pela modalidade de convite. A lei de licitações deixa claro que a modalidade de convite é até R$80 mil. Qualquer contrato no valor até R$80 mil. E qual seria o pagamento para ganhar a licitação? O valor das inscrições. Mas se nós calcularmos até a última a primeira abertura de inscrições, 11.101 inscritos, multiplicado pelo valor das inscrições, que variam de 22 e outros valores maiores, você chega a um montante, como eu disse aqui, de aproximadamente R$400 mil. Ou seja, ultrapassamos em mais de R$300 mil o valor necessário para a contratação desse tipo de licitação. Por quê? Porque esse tipo de licitação é um tipo mais simples. Não há uma averiguação tão forte como das outras modalidades. Daí o meu questionamento. Se nós vamos fazer um concurso público, que esse concurso público seja sério, que não seja concurso público para cartas marcadas, porque mais de 10 mil pessoas se inscreveram na esperança de prestar um concurso público, e eu, como sempre, não só incentivava as pessoas a se inscrever, como também no que eu pudesse auxiliar, auxiliava, e fiz. Como se não bastasse, senhor presidente. Vejam só, na prova para procurador municipal, cargo de advogado, função que eu exerço, o cargo, nesse cargo especificamente, para prestar o concurso público em Mongaguá, não precisa escrever uma linha, não precisa saber endereçar uma petição, basta acertar o X. Onde já se viu isso? Já dizia um grande escritor do direito que advogado tem que ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. Na verdade, isso na verdade é para mostrar que o advogado tem coragem. Mas precisa ler e escrever sim. Como que ele vai providenciar as petições? Como que ele vai responder às ações? E outra coisa, prova de xizinho é muito mais fácil de ser burlada. Como se não bastasse. A prova para a modalidade de advogado também prevê, entre as matérias que vão estar na prova, uma lei que já foi. Está prevendo o Código de Processo Civil revogado. Vejam só, o concurso público para advogado de Mongaguá prevê, entre as matérias, o concurso público revogado. Senhores vereadores, eu peço a vossas excelências que nós possamos aprovar isso, para que a população possa ter transparência do que está acontecendo. São sonhos investidos nesse concurso público. Muito obrigado. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, eu não poderia deixar de comentar a maior piada da noite, né? O vereador Rafael Redó falar de fraude em concurso público. Eu queria perguntar para o vereador quem que foi o primeiro colocado no concurso da Câmara, na outra legislação, quando o presidente era o Valmir Wiazowski, num concurso que foi cancelado por ser fraude. Quem que foi? Será que foi a esposa do pai dele, que era diretor enquanto ele era vereador? Então, é importante respeitar, né, e respeitar a história,
quando a lição de casa não é feita, né? Agora, em relação à propositura, vereador, sou favorável, não há nenhum problema em aprovar uma cópia de processo capa a capa que Vossa Excelência pede. Existem algumas dúvidas que Vossa Excelência tem, como, por exemplo, a reabertura das inscrições. O que aconteceu é que existiu muitas dúvidas entre vários candidatos que já tinham feito as inscrições com a possibilidade de inscrição em mais de um cargo. Muitas ligações para a prefeitura, que motivou a reabertura do processo. O vereador fala na carta convite. Ela é determinada a partir da média do concurso, do número dos candidatos de concurso, do último concurso, 2011, em consonância com o número de cargos disponibilizados no concurso atual de 2016. É o departamento de licitação que acaba determinando, em cima dessa média, a modalidade. Em relação ao guarda municipais, né, além de ter um estatuto próprio, né, a discriminação ela é com a federal. E a prova dissertativa para o cargo de procurador não é uma exigência legal, né? Não existe nada que determine, né? Cabe à municipalidade, né? Existem vários municípios que também fazem desta mesma maneira. Então, é bom que fique registrado que todos os requisitos constitucionais... 2 minutos, vereador. Para finalizar, todos os requisitos constitucionais direcionados à administração pública estão sendo respeitados, como publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Redó. Senhor presidente, gostaria só que registrasse a falta de respeito. Primeiro, pela questão seguinte: a esposa do meu pai, nobre vereador Guilherme, faleceu em 1999 e foi velada aqui. Foi velada aqui com respeito. Então, Vossa Excelência deveria ter respeito por isso. Somente por isso. As outras questões, Vossa Excelência devia começar a pensar mais lá para fora. Se você tem algum problema, fala comigo lá para fora. Aqui é respeito. Coisa que Vossa Excelência não tem. Coisa que Vossa Excelência não tem. Então, que fique bem claro. A esposa do Luiz Redó Garcia faleceu em 1999. Tenho dito. Quanto à questão do concurso, requerimento, nobre vereador Renato está bem afiado quanto a isso. Porque eu disse, nas minhas questões aqui, da falta de geração de emprego. E o concurso público é uma porta para abrir emprego. Agora, se o concurso for fraudulento, nós temos sim que investigar. Nós temos sim que investigar. É por isso que já tem inquérito aberto no Fórum de Mongaguá. A Justiça já também está fazendo o papel dela. Então, por todo esse respeito com a população de Mongaguá, com as pessoas que têm história em Mongaguá, é que nós temos que exercer nosso papel também com respeito. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Badu. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, na verdade, meu pai já dizia, ninguém chuta cachorro morto. Então, o que eu venho a dizer aqui, nosso papel é fiscalizar. Essa é a nossa função. É o vereador Renato, vereador Jacó, vereador Rafael Redó, vereador Badu da oposição, que sempre vem nesse governo cobrando esclarecimentos e pedidos que muitos são rejeitados. Na questão do concurso, o vereador Guilherme não era vereador na época, aliás, eu acho que ele nem estava em Mongaguá, estava prestando serviço fora da cidade hoje, né? E a questão do concurso público, quem entrou contra esse concurso foi nós, os vereadores. Se o vereador não participou das reuniões, o vereador Baianinho, o vereador Zé Pedro, o vereador Badu, Rafael Redó, que estavam aqui, sabe muito bem quem é que entrou contra esse concurso. Então, se Vossa Excelência não sabe e quer colocar algumas dúvidas quanto à população, Vossa Excelência tem que vir aqui e falar o que é de fato. O nosso fato aqui é falar sobre esse concurso público que está agora na cidade de Mongaguá. Essa firma está em dúvida. E as pessoas nos questionam sobre esse concurso, sim. Essa é a verdade. Nós não estamos inventando aqui. Nós não subimos aqui para inventar.
Nós viemos aqui falar a voz que o povo fala na rua. Pergunto a idoneidade do concurso. Todo mundo sabe que R$300 mil é um valor muito alto. 400 Então, R$400 mil, R$400 mil foi aprovado, Vossa Excelência veio aqui e sinalizou, Vossa Excelência sinalizou que vai ser aprovado. Que Vossa Excelência, quando quer rejeitar, o senhor é o primeiro a levantar a mão para os demais acompanhá-lo. Então, na verdade, o que nós estamos aqui é fiscalizando, senhor vereador. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jaconeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, primeiro, parabéns, vereador, pela propositura. Muito obrigado. Eu acho que a população de Mongaguá estava almejando já há algum tempo uma propositura dessa para poder esclarecer. Eu só quero dizer que quando você vê algo que tem cheiro de leão e pelo de leão, é leão. Esse concurso, eu já disse há uns 2 meses, que ele já nasceu com uma falha muito grave. A empresa contratada foi denunciada pelo Ministério Público em várias cidades, onde ela fez concurso em várias prefeituras, tanto do estado de São Paulo como do estado de Minas Gerais, a RBO. Precisa de mais alguma informação sobre o concurso? Bom, o Ministério Público de Mongaguá também está de olho no concurso. Eu vou aguardar os acontecimentos. Eu só tenho pena das pessoas que tiram daquilo que não tem para poder pagar a ficha de inscrição, comprar livros, estudar. Aí você acaba gerando uma expectativa na pessoa, sendo que neste concurso, vários cargos de confiança estão prestando o concurso. Este concurso, vários parentes de políticos e de assessores estão participando do concurso. E eu tenho uma lista particular de alguns nomes, não são poucos, que eu tenho certeza que vão passar. Mas essa lista eu vou guardar 7 chaves. Claro que devidamente protocolada ao Ministério Público. E se dessa lista minha 80% passar, eu estarei comprovando a fraude. 2 minutos, vereador. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cafema. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite ao público presente. Eu concordo em partes com o requerimento do Renato. O que vem acontecendo na nossa cidade, que nós fomos em vários lugares perguntando mesmo se o concurso era de verdade, se era para valer, e eu sempre falei que era, né? E acredito que seja também. O que é ruim para nós moradores aqui é que quem fala mal do concurso e por onde corre esse burburinho é só na nossa cidade de Mongaguá, fazendo com que os moradores daqui se afastem do concurso e venha gente de fora para fazer o nosso concurso aqui. É isso que está acontecendo. Quem sabe dessas conversas aqui, você acha que tem alguém de Santos assistindo a Câmara de Mongaguá? Tem alguém de Praia Grande, alguém de Itanhaém, de Peruíbe? Não. Eles vieram aqui, fizeram suas inscrições pela internet, pagaram e vão participar do concurso, acreditando que vai ser um concurso sério que vai ser realizado. E agora os moradores de Mongaguá acabaram deixando de fazer a inscrição, por causa dessas conversas fiadas que está tendo dentro da cidade. As outras cidades não estão tendo essa conversa fiada. Vai ter concurso em Santos, vai ter concurso em Peruíbe, vai ter concurso em Praia Grande. Aí as pessoas daqui vão para lá para se inscrever, porque deve estar acontecendo a mesma coisa nas outras cidades. Então, nós tínhamos que pensar bem antes de jogar um anúncio desse dentro da nossa cidade. Sabe? Tinha que pensar bem. E não estão pensando. Estão deixaram muitos munícipes aqui de fora do concurso,
por causa dessa hipocrisia, dizendo que não sabe como o concurso vai ser, desacreditando. As pessoas que chegaram em mim, eu falei para fazer inscrição, porque o concurso era sério, e eu vou acreditar até o final. Se não for sério, nós também, eu estou aqui também de vereador, para fiscalizar. A gente vai bater em cima também, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Tubarão. Senhor presidente, vereadores, por presente, boa noite. Eu sou favorável também, senhor vereador. Muito obrigado. Renato Donato, eu acho que essa firma, se tivesse algum problema, eu acho que não estaria apta. O Ministério Público já tinha barrado. Sai de uma parte? Se está, você tem seu tempo ainda, vereador. Se essa firma está aí para fazer o concurso, eu acho que está apto a fazer. Referente ao vereador Badu, vereador, você tem uma experiência mais do que nós, novos. Cada um tem sua opinião própria aqui. Você sabe que tem uma oposição e situação. Então você tem que respeitar a opinião de cada um aqui, vereador. Se é base ou se não é, cada um tem sua opinião própria. Não você chegar aqui, o vereador levanta e a gente acompanha. Mais um ponto, vereador. Se a firma arrecada 1 milhão, 500 mil, 400 mil, você não trabalha de graça, você trabalha. Tem uma empresa, tem que ter arrecadação. Só isso aí, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Agradeço a aprovação, senhor presidente. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, quanto à Constituição Federal que o vereador Guilherme leu. Não há impessoalidade quando você divulga o nome dos candidatos de um concurso e as pessoas sabem quantas pessoas se inscreveram para uma vaga e para outra. Cadê a impessoalidade? Não há impessoalidade. Outra coisa, estão perguntando sobre a empresa. Eu tenho aqui, ó, dois processos do Tribunal de Contas pelo mesmo motivo. Novo vereador Cafema, não é burburinho, não é conversa fiada, não é hipocrisia. Não, são processos da mesma empresa que, detalhe, mudou a sua razão social em fevereiro desse ano. Mudou, inclusive, a sua sede em fevereiro desse ano. Mudou a sociedade. Passou a ser uma sociedade unipessoal. Uma única pessoa. Pessoa essa que patrocinou a campanha de um outro político que foi caçado por corrupção. Mas eu agradeço pelo voto sim dessa noite. Nobres vereadores, a população anseia por um concurso público sério. A população anseia pela falta de empregos, porque amam sua cidade e porque querem fazer algo de verdade por Mongaguá. Eu espero verdadeiramente que essa administração não venha cometer mais essa atrocidade com a população de Mongaguá. E nós vamos estar de olho. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de ler a nossa moção de reconhecimento. Moção de reconhecimento 013 de 2016 dispõe sobre a moção de reconhecimento aos conselheiros tutelares do nosso município. E que a mesa, observadas as formalidades regimentais, seja concedida, registrada nos anais dessa casa, a moção de reconhecimento aos conselheiros tutelares de Mongaguá pelo brilhante trabalho desempenhado com as crianças carentes do nosso município. Justificativa. É com imenso carinho que parabenizo os nossos conselheiros tutelares que de forma brilhante e admirável desenvolvem um excelente trabalho junto ao município. Um dos pilares do Conselho Tutelar é assegurar os direitos infanto-juvenis, zelando, promovendo e orientando em situações de vulnerabilidade pessoal e social, crianças e adolescentes. Esses profissionais assumem muitas vezes papéis em relação à criança, à família e à sociedade. Portanto, eu reconheço, e este reconhecimento também é mais que merecido, uma vez que o trabalho desses profissionais é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa sociedade. Assim, parabenizo a todos os conselheiros pelo relevante trabalho desempenhado e faço questão de citar o nome de cada um deles neste plenário. Renata Prudente Cabral
Padovani, Maria Alice de Vasconcelos Reim, Renata Leone, Carlos Eduardo Alves e Adriana Gonçalves Leite da Silva. Estendo também essa homenagem aos conselheiros tutelares suplentes. Parabéns e que Deus os abençoe cada dia mais na vida e no trabalho de vocês. Solicito que essa moção fique registrada nos anais dessa casa e que cópia seja enviada aos homenageados e afixada no Conselho Tutelar da nossa cidade. Muito obrigado. Sala Leopoldo Gracioso, vereador Renato Donato. A moção de reconhecimento está em discussão. Vereador. Vereador. Com a palavra o vereador Jaconeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aos conselheiros tutelares, Maria Alice, a todos que estão aqui, e dizer que o trabalho de vocês é um sacerdócio. Vocês fazem um dos trabalhos mais perigosos e mais árduos que existe dentro do município. Vocês lidam com o menor e os problemas que envolvem o menor. Eu conheci uma conselheira tutelar, conheço uma conselheira tutelar, que foi conselheira, chamada Marisete Kereski. Eu cansei de ver Marisete, fora do dia de expediente dela, em pronto-socorro, acudindo criança espancada, e muitas vezes levando aquela criança dormindo na casa dela, para no dia seguinte, essa criança ter um destino que geralmente era o lar-abrigo. Então, é um dos trabalhos mais admiráveis que nós temos na nossa cidade. Toda moção é pouco para vocês. Todo salário é pouco para vocês. Por aquilo que vocês fazem, pelo futuro do nosso Brasil. Porque as crianças são o futuro do nosso Brasil. Muito obrigado. Em nome do Legislativo, agradeço novamente a oportunidade de estar falando diretamente a vocês. Moção de reconhecimento está em discussão. Com a palavra o vereador Cláudio Arena. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, presidente. Eu quero subscrever o vereador Renato pela essa moção. E eu também reconheço essas pessoas que a Sua Excelência citou. Inclusive tem pessoas aí que esteve meu voto. Eu queria falar também que queria parabenizá-los também, aqueles Ranielson aqui que está presente, Dr. Pedro, a Patrícia, ao pastor Anderson, também estiveram lá a questão de 4 meses atrás. Então, eu já trabalhei, antigamente não existia o Conselho Tutelar, existia o juiz de menores, e o juiz nomeava por portaria o comissário de menores. Eu tive prazer, na época, de trabalhar. Então, eu fiscalizava bares, boates, enfim, se tinha menores ou não. E naquela época era mais respeitado. Tinha aquele toque, 10 horas, não tinha um menor na rua. E hoje não. Em 88, veio o Conselho Tutelar substituindo, sim, ao juiz de menores. Quando foi em 90, foi vigorado a lei do ECA, onde passou a vigorar, sim, o Conselho Tutelar. E ficou os regulamentos pelo ECA. Então, eu dou, sim, os parabéns. Eu sei que é muito árduo, eu sei que hoje é mais dificuldades do que antigamente. Então, meus parabéns outra vez e parabéns ao vereador pela propositura. Muito obrigado. A moção de reconhecimento continua a discussão. Com a palavra o vereador Rafael Badu. Vereador Badu. Também venho à tribuna aqui dizer poucas palavras, mas pelo trabalho
a importância, né, do Conselho Tutelar, ainda mais nos dias de hoje, a gente vê essa garotada, as famílias deixando de lado, né, e acontecendo várias ocorrências. A moção de reconhecimento, vereador, como diz aqui até os vereadores que antecedeu, é pouco. Pouco. O maior reconhecimento de um trabalho é o dinheiro. Como diz o vereador Tubarão, ninguém trabalha de graça. Mas está aí o momento do executivo reconhecer vocês e mandar para essa casa, né, um valor digno, talvez, do trabalho do Conselho Tutelar. Né, a base do governo, falar com o prefeito municipal e mandar, após essa moção de reconhecimento, que vai ser aprovado nessa casa, talvez um projeto de lei reconhecendo o trabalho do Conselho Tutelar de Mongaguá, equiparando a dignidade, como se diz, que ninguém trabalha de graça. Então, parabéns, vereador, pela propositura. Muito obrigado. Tá? E é pouco, como diz vereadores, pelo trabalho e a responsabilidade do trabalho de vocês. Então, uma boa noite a todos. A moção de reconhecimento continua em discussão. Com a palavra, a autora propositora. Senhor presidente, mais uma vez, eu quero até fazer retificação aqui. Como eu solicitei o nome dos que estavam na ativa, não me fora passado o nome do Rani Edson, eu vejo que ele está hoje em plenário, faço questão de homenageá-lo também, não só por esse mandato, mas pelo anterior, que desenvolveu excelentes trabalhos junto ao Conselho Tutelar. Mas, senhor presidente, eu aproveito a fala de cada um dos vereadores aqui, para que esse reconhecimento, espero que seja aprovado, não pare por aqui. Eu fiz questão de fazer um levantamento singelo, não muito aprofundado, sobre a remuneração dos conselheiros tutelares na Baixada Santista. Em Santos, por exemplo, um conselheiro tutelar recebe como salário R$ 4.354,19. Em São Vicente, um conselheiro tutelar recebe R$ 3.172. Em Guarujá, recebe R$ 2.631, mais um vale alimentação de R$ 520. Em Praia Grande, R$ 3.324. Em Cubatão, R$ 3.365. Tá bom, vamos pegar Bertioga, uma cidade pequena como a nossa. R$ 3.003,47. Mongaguá, R$ 1.200. Bruto. R$ 1.200 e as condições que eu faço questão de que cada vereador vá visitar onde os conselheiros tutelares trabalham na nossa cidade. As condições que eles têm para beber água, para usar banheiro. Que o mesmo banheiro que é usado por um conselho tutelar é compartilhado pelos moradores de rua que utilizam no mesmo lugar. Então, o que nós pedimos é reconhecimento, mais respeito e dignidade ao servidor, ao trabalhador e especialmente a esses que são homenageados nessa noite. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. A moção de reconhecimento continua em discussão. A moção está em votação. Está aprovado. Senhor presidente, eu gostaria, se possível, de convidar os conselheiros tutelares presentes para poder entrar ao plenário, para receber uma singela homenagem deste vereador e já deixar registrado, nobre presidente, que se for de consenso de todos os vereadores dessa casa, também mandei uma indicação para que seja revista a questão salarial dos nobres conselheiros. Nós sabemos que em ano eleitoral isso não será permitido até o prazo normal, mas que seja repensado, não só a questão de salarial, mas a questão de condições de trabalho. Se o senhor permitir, eu gostaria de entregar as homenagens. Pode entrar. Por favor, gostaria de chamar cada um dos conselheiros. Renata Prudente Cabral Padovani. Maria Alice de Vasconcelos Reim. Carlos Eduardo Alves. Adriana Gonçalves Leite da Silva. Renata Leone. E se tiver presente também o Rani Edson. Senhor presidente, só antes que eu entregue essas homenagens,
Na Bíblia nos ensina que nós devemos dar honra a quem tem honra. Sejam honrados pelo parlamento dessa casa hoje. Parabéns. Senhor presidente, contando ainda que eu tenho uns 10 minutos, se o senhor me autorizar, eu uso apenas 1 minuto só para finalizar minha fala. Nobres vereadores, hoje foi lida uma indicação do vereador Guilherme, muito interessante, sobre a reforma da estrutura do lar-abrigo, o lar de menores, que aliás os conselheiros tutelares conhecem muito bem. Eu peço a vossas excelências que não somente seja reformado o lar-abrigo, mas que sejam dadas condições de trabalho para aquelas pessoas que lá estão, para as crianças que são lá assistidas, que a gente sabe que a maioria ali está em questão de vulnerabilidade social. Aproveitar também os guardas municipais presentes nessa casa. Hoje foi comentado aqui que nós temos 45 veículos disponíveis para o município. 45 veículos. Como eu solicitei cópia de cada um deles e onde estão, eu vou fazer questão de visitar cada um dos departamentos onde tem esses 45 carros, porque, pelo que eu sei, a maioria dos carros aqui são repartidos no sentido de cada repartição utiliza o mesmo carro, e muitas vezes, a boa parte desses carros não tem sequer condições de rodar, como é o caso de muitos casos dos carros da Guarda Municipal. Então, esses foram os nossos trabalhos dessa noite. Muito obrigado, muito boa noite. Deus abençoe a todos. Não havendo mais matéria para o expediente, solicito ao vereador que faça uso da tribuna, conforme a inscrição no livro. 10 minutos, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, serei bastante rápido, senhor presidente. Apenas para aqueles que estão presentes, aqueles também que nos acompanham através da internet, para não ficar nenhum mal entendido, quando nós fizemos o comentário em relação à fala do vereador Rafael Redó em referente a supostas irregularidades no concurso público, e eu citei que na outra gestão desta casa, quando ele era vereador, teve um concurso que foi fraudulento, foi cancelado, e eu disse aqui que em primeiro lugar passou a esposa do pai dele, que enfim, era diretor da prefeitura, etc. O concurso teve várias irregularidades e foi cancelado. Claro que todos sabem, eu tenho, em vida particular, eu separo muito bem vida particular de política. Eu tenho, em relação à vida pessoal, tenho amizade com o vereador, sempre respeitei, principalmente questão da sua falecida mãe. Claro que quem conhece a nossa história e conhece a história também da tragédia que aconteceu com a mãe do vereador, sabe que eu não me referi àquela pessoa, e sim à atual companheira do pai dele. Que fique claro, eu achei até estranho o vereador querer fazer essa, querer tentar jogar essa situação que eu comentei que é verdadeira, não falaria se não fosse verdade, ao fato da senhora, sua mãe, que tenho todo o respeito. Só para deixar claro que a gente não mistura essa parte pessoal de política. Eu tenho super amizade com o vereador, amigos em comuns, nenhum problema. Só não concordo na parte política. E enquanto eu não concordar de algumas pessoas dentro da política que eu achar que vai fazer mal para a nossa cidade, eu vou sempre defender a nossa cidade e a família de Mongaguá. Boa noite a todos. Conforme a inscrição no livro,
Vereador Jaconeto, 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu vou ser breve, senhor presidente, até porque, para não tomar primeiro o tempo do pessoal, segundo que está um calor danado aqui dentro. Aliás, já há 3 sessões nós não temos o ar-condicionado, senhor presidente. Nós precisamos de ar. Eu não poderia deixar de comentar, fugindo um pouco da esfera de Mongaguá, o acontecimento de ontem que foi o impeachment, o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que, hoje em dia, você se posicionar a favor ou contra, você agrada um grupo, desagrada outro grupo. Eu quero me posicionar favorável a mudanças. Se ela cometeu crime, ela tem que ser tirada. Só que não só ela. O vice-presidente Michel Temer também. Porque ele também cometeu as mesmas pedaladas fiscais, ele também assinou decretos de pedaladas fiscais. O povo brasileiro perdeu a noção da gravidade que é você tirar um presidente da República e deixar piores sentado na cadeira. Eu não votei no Temer. Eu não aceito o Temer de presidente do meu país, no país onde eu pago impostos, onde eu crio minhas filhas, onde eu nasci, onde minha família está aqui há 90 anos. E o que mais me causa estranheza, senhores, é que grande parte, mas eu digo uma grande parte, daqueles parlamentares que votaram favorável ao início do processo de impeachment, não teria moral para estar sentados representando a população, o povo brasileiro. Uma sessão que foi presidida por um bandido, que é o Cunha, que tem provado dinheiro na Suíça pela Lava Jato, que a esposa e a filha, em um dia, gastaram em Paris mais de 80 mil dólares em lojas de grife. E ainda teve parlamentares feito Bolsonaro, que se enche de moral neste país, para parabenizar e rasgar seda em plenário com o presidente bandido, presidente do Congresso Nacional. Aí você conversa com a população, que tem um pessoal que é sem noção. Ah, mas a gente caça o Temer também. Aí a gente põe quem? Você caça o Temer, você põe o Cunha. Ah, tira o Cunha. Você põe o Renan Calheiros, que também está denunciado na Lava Jato. Então, o meu posicionamento como cidadão brasileiro, como indignado, é novas eleições. Tira a Dilma, tira o Temer e novas eleições no Brasil. Novos candidatos. Aliás, eu fiquei vendo os discursos dos senhores parlamentares, aqueles que ganham 100 mil reais por mês, que é que cada parlamentar sai do bolso dos senhores, até o Tiririca. O Tiririca custa 100 mil para nós. E são 513, se eu não me engano, 515 deputados. Fazerem os discursos, agradecendo, lembrando a memória da mãe falecida, do pai falecido, falando em família, falando em filhos, meus netos. Se tivessem preocupado com filhos e netos, não roubava tanto. E eles roubam. Ficam lá sentados porque tem foro privilegiado e fica lá, ó, sentado, agarrado na cadeira, tentando a reeleição para poder não cair na justiça comum. Esse é o parlamento brasileiro. Aliás, eu sou favorável. Troca presidente, arranca o vice e troca o parlamento inteiro. Infelizmente, algumas honrosas exceções no parlamento brasileiro, poucas honrosas exceções, vão sair no vácuo. Eles custam 100 mil reais. Teve um parlamentar que tentou fazer firula, trazer o filho para votar. Que escracho. Tem parlamentar que não sabe falar. Ele não sabe se expressar. Que povo é esse que elege aquilo?
Ontem eu dormi indignado. Não pela cassação da presidente, porque se ela errou, ela tem que pagar. Eu vou dar um exemplo. Gilberto Kassab, que foi um prefeito mal avaliado de São Paulo, ganhou de brinde, porque é presidente de um partido no Brasil, um ministério que até ontem estava defendendo a presidente. Depois que viu que a vaca tinha ido para o brejo, pediu a demissão, porque com certeza a hora que sentar o Temer ele está de volta. Porque a hora que o navio está afundando, os ratos são os primeiros a pular. E ele fez um papel de rato, que pulou primeiro a hora que o navio estava afundando. Que moral eles têm para caçar alguém? Nenhuma. Ali é o roto falando do rasgado, o fedido, do mal cheirado. Muito obrigado. Conforme a inscrição no livro, vereador Rafael Redó. Senhor presidente, só para dizer que eu aceito o pedido de desculpas do nobre vereador Guilherme, mesmo porque eu aguardava isso dele. Se fosse homem íntegro, eu faria o mesmo. Se errou, tem que subir na tribuna aqui e falar, pedir desculpas. Eu não fiz nenhuma analogia, porque a esposa do senhor Luiz Redó Garcia era minha mãe, a qual faleceu realmente em 1999. Mas vou refrescar um pouco a memória do nobre vereador Guilherme, que não estava realmente em Mongaguá no período de 2008 a 2012, porque o que a gente fala aqui da falta de concurso público, da falta de emprego, da falta de trabalho para o pessoal de Mongaguá, isso não acontece quando o prefeito de Mongaguá perde o cargo do PSDB, arruma para o filho, arruma para alguém, em alguma boquinha, em alguma estatal, em algum governo, em alguma coisa pelo PSDB. Então, Vossa Excelência estava na Sabesp, em Santos, não estava em Mongaguá. Eu estava em Mongaguá. Eu estava aqui eleito pelo povo, trabalhando nessa Câmara Municipal. E Vossa Excelência pode ter a certeza que quando fui chamado para este fato que Vossa Excelência citou aí, eu, junto com o nobre vereador Baianinho, você pode confirmar, nobre vereador Badu, o ex-vereador, na época, Silvio do Itaoca, fui um dos vereadores, sentamos nessa mesa da sala de reunião e definimos pela abertura da transparência daquele concurso e do bloqueio do concurso daquele ano. Porque aquilo não partiu de mim. Tenha certeza que eu tenho lisura para qualquer questão neste mandato, no primeiro e no segundo, tanto que fui reeleito para isso. Então aceito o vosso pedido de desculpas, até declamou aí algumas questões de família, de respeito, de pessoas públicas que somos, verdade, e até das questões dos nossos amigos em comuns. Aliás, posso dizer também, vereador, que esses amigos em comuns nossos te respeitam e muito, gostam muito de Vossa Excelência, mas não aguentam mais o governo do teu pai, não aguentam mais a mentira, a perseguição, o coronelismo e uma política atrasada que se faz em Mongaguá. Então guarde esse respeito para você, guarde a Vossa Excelência, pela amizade que nós temos, aceito o vosso pedido de desculpa. Boa noite. Não havendo mais matéria para o expediente, suspenda a presente sessão pelo tempo regimental. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Prócida. Jacob Coquidia Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Bejani presente. Havendo registrar a presença do vereador Badu. Havendo quórum legal, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas. Projeto de lei número 026 de 2016. Abre no orçamento vigente, crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 295.595,69. Senhor presidente, projeto de lei número 026 de 2016 tem o parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Está pronto para votação, senhor presidente. Projeto de lei 026/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei número 027/2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal número 2754, de 26 de novembro de 2015, a importância de R$ 602.164,79. Senhor presidente, projeto de lei número 027/2016 também tem o parecer em conjunto das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Está pronto para votação. Projeto de lei 027/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei número 028/2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na Lei Municipal número 2754, de 26 de novembro de 2015, na importância de R$ 912.752. Senhor presidente, projeto de lei número 028/2016 também tem o parecer em conjunto das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Está pronto para votação, senhor presidente. Projeto de lei 028/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Não havendo mais matéria para a discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos. Agradeço à Guarda Municipal, aos funcionários da Casa e até a próxima sessão, se Deus quiser.